Sempre que executamos um programa, as variáveis e funções ficam armazenadas em um contexto de execução. Vamos agora entender um pouco sobre o contexto de execução na linguagem JavaScript. O contexto de execução também pode ser chamado de escopo. Na linguagem JavaScript, temos um contexto global de execução, com um objeto global. Sempre que criamos uma variável ou uma função, esses objetos ficam guardados e atachados, ou seja, vinculados a esse contexto de execução global. Se criarmos, por exemplo, as variáveis conforme mostramos, podendo conter valores do tipo number, string, boolean, array, objetos ou até mesmo funções, todos esses objetos estão atachados em nosso contexto global de execução. Por exemplo, quando invocamos uma função, por exemplo, a função A, um novo contexto de execução é criado, o contexto de execução da função A. E esse contexto de execução está vinculado ao contexto de execução global, ou seja, ele possui acesso a todas as variáveis que estão atachadas no contexto de execução global. Perceba que nossa função A está criando uma nova variável de nome A. Como temos também em nosso contexto global uma variável com o nome A, o contexto de execução da função A cria uma variável A, atribuindo o valor 2. O contexto de execução da nossa função A também tem acesso às variáveis do contexto global. Porém, como criamos uma variável que possui o mesmo nome de uma variável que estava no contexto global, as alterações feitas em nossa função A será impactada apenas em nossa variável criada no contexto de execução da função A. Nossa variável A do contexto global não será impactada referente às mudanças feitas à variável A da função A. Quando executamos uma nova função, um novo contexto de execução é criado, nesse caso, o contexto de execução da função B. E assim, esse contexto de execução também referencia o contexto global de execução. Sendo assim, nosso contexto de execução B também possui acesso a todas as variáveis que estão no contexto global. Perceba que nossa função B está criando uma nova variável x em seu contexto, e essa variável x não existe no contexto global. Sendo assim, a variável x irá existir apenas durante a execução do contexto de B. Perceba que a função B está alterando o valor da variável A para 3, mas em nenhum momento cria uma variável chamada A. Isso é totalmente possível, já que nossa variável A está criada no contexto global. Sendo assim, o que a função B está fazendo é alterando o valor da variável A que está no contexto global de execução. Assim, as alterações feitas na variável A dentro da função B afetarão o valor da nossa variável A no contexto global. Ao final dessa execução de código, nossa variável A valerá 3, já que ela é iniciada com 1, mas quando chamamos a função A, seu valor é alterado, porém, apenas dentro do contexto de execução de A, já que foi criado uma nova variável, e quando chamamos a função B, a função A é alterada para 3 no contexto global. Sendo assim, nossa variável A finaliza com o valor 3.